Estamos de volta. Hoje falamos de arqueologia no programa. Nós recebemos o professor Ed Wilson e o professor Deusdedit Filho. A gente acabou de ouvir essa narração complexa de Ed Wilson, contando do que aconteceu. Eu só queria lembrar aos telespectadores, professor, com a sua licença, antes de lhe passar a palavra, que essa região da Baixada, do litoral maranhense, ali naquela região de Bacuri, assim como Guimarães, foi berço de muitos engenhos, muita fazenda, ainda na época da escravidão. Não é à toa que é região quilombola. E essas peças que o professor Ed Wilson se referiu, que foram retiradas de lá, são eixos, rodas, material muito parecido, pelo que eu conheço, eu já conheci material de engenho, de coisas de engenho. E então, professor, o que o senhor achou dessa narrativa? O que lhe parece? Bem, o Maranhão tem diversas linhas, frentes de ocupação desde o período histórico. O patrimônio arqueológico como um todo, seja o pré-histórico, ligado a todas as populações que viveram aqui antes da chegada do europeu, seja pós-chegada do europeu, pertence ao povo brasileiro. É um bem difuso, no qual o governo federal, através do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é o gestor, é o guardião. Então, nós vamos ter, desde o início do século XX, as primeiras manifestações de proteção a esses sítios, a esses remanescentes. No começo, toda a questão patrimonial está muito ligada à questão das elites, à casa dos nobres, dos escritores, e aos poucos isso vai se diluindo e vai pegando um universo maior da população como um todo. Em 1960, a gente tem a Lei de Arqueologia, em que os sítios arqueológicos são considerados patrimônio da União também e do povo brasileiro, e a partir daí você tem uma profissionalização maior na gestão desses recursos. Ninguém pode escavar sem a devida autorização do órgão competente. Só para esclarecer, professor, nem se for no quintal da casa do sujeito, aquele material que está lá não pertence a ele, é isso? Sim, não pertence a ele, pertence ao povo como um todo. É um bem público. É claro que a gente vai ter muitas questões sensíveis, uma vez que a propriedade privada, a discussão de propriedade privada e a discussão do que é coletivo, do que é privado, é uma coisa ainda muito presente na vida do brasileiro, ainda não bem resolvida, mas o certo é que nada pode ser feito do ponto de vista da arqueologia sem a devida autorização dos órgãos competentes. Mesmo assim, você tendo um projeto de pesquisa aprovado, você tem que ter recursos oficiais para fazer aquele tipo de procedimento científico. O IPHAN, após a análise de todos esses procedimentos, estando todas as etapas metodológicas, toda a destinação do material, vai então mandar para o Diário Oficial da União, que vai oficializar aquela pesquisa, dando prazos para cumprimento de relatório, dando indicativos sobre o material, onde vai ficar, com quem vai ficar. E depois da nossa Constituição, essas populações que até então estavam muito invisíveis dentro da cultura brasileira como um todo, os quilombolas, as sociedades que não tiveram vez na história, que não tinham escrita, que sempre foram marginalizadas desse processo, começaram a ganhar voz nas sociedades quilombolas, nos remanescentes indígenas ou mesmo nos indígenas tradicionais. Então, apareceu, e a gente sabe que sempre existiu, em grande parte do Maranhão Centro-Norte, ricos acervos da presença dessas pessoas, né, do processo histórico de ocupação. Geralmente as casas grandes, as fazendas ligadas a grandes proprietários, mas uma série de outros desdobramentos que vão ocorrer já no século XVII, XVIII e XIX. Com relação a engenho, a questão da produção de cachaça e açúcar, a gente tem tecnologicamente algumas variações do tipo de produção. A gente vai ter, num primeiro momento, os engenhos movidos a boi, que foi o engenho clássico que veio a partir da Ilha dos Açores, que por sua vez veio a partir da Sicília, que se implantou aqui, e a gente vai ter as primeiras ocupações no Itapecuru com esse tipo de engenho. A gente vai ter um tipo de engenho que é muito específico, são os chamados engenhos de maré,
em que a gente tem um tamancão como um grande exemplo, em que a água era represada e a partir da abertura dessas comportas, rodas d'água faziam todo o processo mecânico. A gente vai ter por volta de 1760 os chamados engenhos de vento, que foram os Belfort, que introduziram aqui, e somente depois da Revolução Industrial que aparecem as estruturas mais complexas, que são chamados engenhos a vapor. Então, para essa região, especificamente, a gente vai ter a ocupação a partir de Alcântara, no século XVII, Guimarães, século XVIII, e Cururupu, Santa Helena, pegando ali a borda do Turi, já no século XIX. Então, é uma ocupação mais tardia, mas que recebeu os últimos fluxos de escravidão africana para trabalhar nessas lavouras e nesses engenhos. Inclusive com forte suspeita de, mesmo após a abolição do tráfico oficial, ter recebido ainda muitas levas de forma clandestina de mão de obra africana. Então é uma região muito sensível, que na memória oral das pessoas ainda está muito presente, com os diversos processos de decadência, de oscilação do mercado. Muitas dessas propriedades foram, ao longo já do século final do 19 e início do 20, abandonadas por outras atividades. Ou seja, era um ótimo momento para serem estudadas, já Exatamente. Que ainda está viva na memória oral, né? Sim, é um material de pesquisa muito rico, e mais curioso ainda é a gente saber que esses proprietários, esses senhores, algumas vezes doaram, mas na maioria das vezes foram embora, e os próprios remanescentes, que era a mão de obra subjugada, viraram os guardiões dessa memória. Então, é duplamente significativo, porque era o local em que fazia a opressão do seu trabalho, pelo seu cotidiano, pela sua vivência, passa a ser o local de referência também como elemento aglutinador das questões dessas comunidades quilombolas. Então, é muito rico. A gente sabe que na região de Cururupu existia mais de 15 grandes engenhos para esse período, fora os engenhos movidos a boi, engenhocas e estruturas menores. E essa ação dessas pessoas, professor, como é que a gente pode ver isso? Será que existe algum tesouro lá? O que é que motiva esse tipo de coisa? Ou não, isso já tem algum comprador lá que encomenda? Me traz umas peças de engenho lá do Maranhão. Pois é, nós temos o desmonte paulatino desses locais. A gente vai ter nos anos 50, 60, muitos engenhos que ainda funcionavam sendo desmontados e levados para Pernambuco, por exemplo, para serem reaproveitados. Nós temos também muitas peças de engenho sendo vendidas para ferro velho, pura e simplesmente como descarte, e muitas estruturas abandonadas no meio do mato, em algumas dessas comunidades. Mas o mais importante é que ficou na memória dessas pessoas o período áureo da produção daqueles engenhos, a noção de riqueza. Então, dentro do imaginário popular, tem muito discurso da questão do tesouro, da questão do ouro, que são questões um tanto quanto fantasiosas, mas eventualmente pode se encontrar moedas, alguma coisa, mas nada que seja o vetor principal da ocupação daqueles territórios, daquelas áreas. Então, de qualquer forma, essas comunidades são guardiães, e todo e qualquer pesquisador que necessite ou que tenha condições de fazer pesquisa nessa região vai precisar necessariamente se submeter à legislação brasileira, né? Então, do ponto de vista científico, as imagens que eu pude observar, existem alguns questionamentos, que você não escava procurando objetos, você não escava procurando estruturas. Você escava, do ponto de vista científico, procurando resgatar o cotidiano, o modo de vida. Transcende a questão material. O que se procura está além do material. Isso, você escava para ver como funcionava, não é para retirar nada, é isso? Não é. Eventualmente pode até retirar, mas o importante não é só o objeto, é muito mais, são as relações de trabalhos, de hierarquias sociais que vão estar por trás do objeto. Existe um mercado clandestino que busca essas peças, ou elas são incorporadas a museus espalhados aí pelo mundo? Bem, no Brasil existe de tudo, né? Existe mercado para bens arqueológicos, sim, mercado paralelo, né? Mercado irregular existe, peças pré-históricas, peças marajoaras foram vendidas e são até hoje na internet, se você procurar
Existem pessoas vendendo machadinhos de pedra, isso é crime, por lei, né? Mas é claro que o Estado brasileiro não consegue coibir, e como não consegue ter uma política de educação patrimonial para que as pessoas conheçam e tenham sensibilidade em relação à importância desses artefatos, desses objetos. No caso, a gente está tratando de estruturas, de ruínas, de fazendas, de engenhos, às vezes com capela. Então, é muito mais interessante. Há muitas comunidades, elas mesmas propiciaram a desagregação desses espaços. Por exemplo, a questão da procura por pedra para construção. Então, muitas vezes as pessoas iam nesses paredões, retiravam as pedras para fazer alicerce de outras casas. Mas, depois da Constituição, depois do reconhecimento dessas comunidades como remanescentes quilombolas, esse sentimento de pertencimento englobou a gestão dos seus territórios que circulavam necessariamente, no caso dos seus ancestrais, em torno dessas estruturas, né? Então, é importante para que se conheça, é importante para que se possa estar extraindo conhecimento, é importante até para que se acentue mais essa situação de pertencimento para a comunidade como um todo. Infelizmente, apesar da legislação, apesar dos avanços científicos, a gente ainda convive no Brasil com o extremo da tecnologia, da legislação, mas ao mesmo tempo com o extremo da bizarrice, né? E é claro, e aí o material arqueológico, há uma relação muito conflituosa do brasileiro com o seu passado, do maranhense. Nós somos uma sociedade em que o futuro é que foi a grande tônica, o passado é sempre considerado arcaico, dificilmente elemento agregador, quando muito com esse viés das elites, das pessoas letradas, mas quase nunca é sensível à questão dos indígenas, à questão dos quilombolas, à questão de toda a sociedade e o questionamento da sociedade escravista, como é que essas pessoas todas funcionaram no dia a dia. São injustiças de muitos anos em que, através da pesquisa arqueológica, se pode resgatar. Pois uma curiosidade, esses sítios arqueológicos, né, notadamente formados por casas grandes, casas de engenhos ali, com muita mão de obra ali, o tráfico de escravos vindo ali da África. E o papel e a herança cultural indígena dessas localidades foi movida para onde? Foi expulsa também com essa mão de obra. Parece que os índios não quiseram muito se dobrar a esse modelo europeu de colonização. No Maranhão, onde estão esses sítios arqueológicos dessa herança cultural indígena? Bem, existem muitos mitos e desconhecimento da própria história. A gente não pode desconhecer que durante 150 anos, quase 200, a mão de obra escrava era indígena, a africana era mínima. Somente após a implantação da Companhia de Comércio de Maranhão e Grão-Pará, em que você tem um mercado se voltando especificamente para a questão da cana, do algodão, é que começam a vir mais levas de africanos. Então, os próprios indígenas foram escravizados nessas estruturas. O acesso a esse tipo de mão de obra era, apesar de toda uma legislação, apesar da atuação dos próprios jesuítas, era muito fácil naquele momento. A gente vai ter as entradas em busca de mão de obra indígena, muitas vezes os processos punitivos para pegar essa mão de obra, para trabalhar não só no cotidiano das cidades, mas nessas grandes estruturas produtoras de excedente e de matéria-prima para mandar para fora. Enfim, a história desses indígenas estão diluídos dentro da história da escravidão, da dominação, da chegada do europeu e da manipulação de todos esses recursos, os recursos humanos, os recursos naturais, e é essa história que tem que ser resgatada. Daí porque é importante a preservação desses sítios, desses locais, para que se possa ter uma visão crítica, que se possa conhecer um pouco mais dessa história que não foi revelada. É uma história que, na realidade, está invisível, ela não se manifesta, desde que você não procure. E as próprias pessoas, os remanescentes dessas populações, também precisam da questão da educação patrimonial para ampliar. Eles são os verdadeiros guardiões dessa memória.
mas por falta de instrumentalização da parte de educação, da parte museológica, da parte dos procedimentos, muitas dessas comunidades vivem completamente isoladas. O Estado brasileiro não consegue chegar, nunca conseguiu, ao homem do campo, às comunidades rurais abandonadas, que têm que decidir muitas vezes o seu cotidiano com suas próprias mãos. Enfim, são as discrepâncias do Brasil em que a gestão desse patrimônio encontra-se ameaçada por diversos fatores, seja por grandes projetos, seja por situações até de pseudo-pesquisas científicas, como essa, que ao invés de resgatar essa memória, pode estar exatamente contribuindo para que ela seja mais diluída, mais perdida ao longo do tempo. Isso. A gente faz mais um intervalo e volta em seguida.